Muito bem-vindos, senhores telespectadores, ao nosso especial de domingo do Terceira Dimensão. Hoje com a escritora e socióloga Tânia Ferreira. Olá, Tânia, bem-vinda. Olá, Cátia, muito obrigada pelo convite. Quero aproveitar também para vos dar os parabéns pelo especial de domingo. Tive a oportunidade de assistir ao último. Foi o vosso primeiro, não é? Sim. Inserido no Terceira Dimensão. Quero-vos dar os parabéns, realmente ficou muito bom. Parabéns à Cátia e a toda a equipa pela iniciativa. Muito obrigada. Agora vamos falar do seu livro, está bem, um bocadinho, e vamos falar como é que tudo começou, como é que a Tânia se envolveu com a escrita. Desde muito cedo que gostei de escrever. Escrevia os meus poemas na escola, mas nunca os partilhei. Entretanto, tive a oportunidade aqui com a casa, com a Vitec, de colaborar com o Planeta Mulher. E na altura em que colaborava com o Planeta Mulher, surgiu a oportunidade de Planeta Mulher ter uma página no jornal Audiência, e foi assim que começou o meu caminho pelas crónicas para o jornal. A partir daí comecei a escrever para a Audiência, era um desafio semanal e, portanto, muito interessante neste sentido. Penso que fui conseguindo refinar também aqui a escrita e depois surgiu a oportunidade também de escrever para o Diário dos Açores e neste momento escrevo uma crónica semanal para o Diário dos Açores. Foram essas crónicas que agora resultaram neste livro que foi publicado. Exatamente, esse livro compila 59 crónicas que foram já publicadas em jornal. O objetivo realmente são contos curtos que o objetivo é fazer com que as pessoas possam refletir sobre várias temáticas. Há temáticas aqui transversais, falo de questões relacionadas com preconceito, questões relacionadas com homossexualidade, transexualidade, amizade, amor correspondido, amor não correspondido. Portanto, há aqui uma panóplia efetiva de acontecimentos e de momentos que eu acho que também acabam por refletir um bocadinho aquela que é a minha atividade profissional. Eu sou socióloga, sou uma apaixonada pela sociologia e acho que a inspiração está em todo o lado e sobretudo naquilo que são as nossas vivências. E tem refletidas vivências minhas, mas também vivências que eu vejo nos outros, vivências que eu vejo no mundo e que acho que faz sentido que sejam transmitidas em papel e aqui sobre a forma de crónica e agora sobre a forma de livro. Não é um livro que possamos dizer que é biográfico? Ou... Não é. É claro que tem tudo a ver, é muito próximo a mim. Pode não ser só sobre mim, mas é sobre pessoas que me são próximas e sobretudo sobre temáticas que me são queridas e que eu acho que é importante serem faladas e serem referidas, sobretudo no sentido das pessoas também poderem ter algum campo aqui de introspeção. Eu acho interessante porque cada pessoa pode fazer uma leitura diferente do texto que é apresentado e recebo mensagens de pessoas que se revêem completamente em textos. Ainda que publiquei muito recentemente foi partilhado e a pessoa que partilhou disse: parece que escreveste sobre mim. Portanto, isso significa alguma coisa. Claro que sim. Eu ia lhe perguntar uma coisa que também acontece muito com o jornalismo, não é? O jornalismo utiliza muito a palavra, não é? Para ser interventivo, para fazer as pessoas pensarem, emocionarem-se, agirem, não é? É fácil fazer as pessoas pensar através da palavra? Acha que é uma tarefa fácil de conseguir ou nem tanto? Através da palavra, talvez através da palavra oral seja mais fácil. Infelizmente as pessoas também agora não se debruçam tanto sobre a leitura. Daí também o desafio que eu me coloquei a mim própria, de se traduzir em contos curtos. Porquê? A pessoa lê muito mais facilmente se vir que não tem muita informação para ser lida. Então o desafio foi, efetivamente, criar um contexto, criar uma história em poucas palavras, mas que fosse significativa, que dissesse alguma coisa. E por isso mesmo, e também há outra coisa muito importante, nos jornais é muito importante que não se ocupe muito espaço quando queremos dizer alguma coisa. Claro. E penso que este livro pode resultar neste sentido, o facto de dizer muito em poucas palavras e por isso mesmo de ser bastante aqui amplo em termos de diversidade de temáticas que aborda. Ou seja, consegue chegar a várias classes de pessoas, a várias situações e desmistificar vários preconceitos. Consegue dar um exemplo concreto de algum conto que vá direto a uma parte da nossa sociedade? Sim, tem vários. Já falei, tenho que fala claramente sobre as questões relacionadas com a homossexualidade, o batom vermelho. Tenho também que fala das questões da transexualidade. Tenho que falar também muito claramente sobre a questão do preconceito e a forma como as pessoas fazem aquela avaliação
física, das características físicas da pessoa e que muitas vezes não dão a oportunidade da pessoa se mostrar e da pessoa se desvendar. E por isso criam logo uma barreira à comunicação com aquela pessoa. E depois tem outros, claro, de campo muito mais romântico, dos amores e desamores também. Conquista sempre muitas franjas da sociedade. Muitas franjas, não é? exatamente. Quando me fala dessas questões mais sociológicas, digamos, como é que nós açorianos, em particular terceirenses, não é? Como é que nós estamos face a essas questões? Ainda é tabu falar-se de determinadas coisas cá nos Açores? Se ainda é tabu, sim, ainda é tabu. Felizmente temos dado passos, mesmo em termos de lei, significativos em relação a determinadas, muito recentemente, a questão da adoção, não é? Por casais homossexuais, portanto isso é um passo significativo. Gostamos muito de ser o politicamente correto, que não somos preconceituosos, mas somos. E uma questão muito interessante relacionada ao preconceito é que ninguém nasce preconceituoso. Portanto, o preconceito vem do nosso processo de socialização, das pessoas que nos rodeiam, daquilo que nos transmitem. Então, se é através dessa palavra, se é através desse exemplo que surge o preconceito, também pode ser que seja através de outra palavra e de outro exemplo que se consiga desconstruir o preconceito. Por isso a palavra tem um peso muito significativo e por isso a Cátia falar da palavra, não é? E é por isso também pegando na sua entrevista da semana passada, quando teve cá o cantador, o Esteves, não é? Ele também através da palavra chega às pessoas, através da música. Portanto, a palavra é uma ferramenta muito poderosa e é realmente uma ferramenta que nós devemos utilizar da nossa vantagem para desconstruir muita coisa que é prejudicial na humanidade. Mas parece que nós ganhamos mais rapidamente o preconceito do que fazemos o caminho inverso, não é? Porquê? Porquê que isso acontece? Porquê que é mais fácil nós ouvirmos alguma coisa negativa e acreditar nela do que ouvirmos uma coisa positiva e querer fazer disso algo, não é? Melhor. Cátia, isso também às vezes acontece porque as pessoas têm muita dificuldade de fazer introspeção. A introspeção é um caminho doloroso. Não é fácil as pessoas refletirem sobre aquilo. Vou usar aqui um eufemismo que vai-se buscar a música dos lados lunares, não é? De Rui Veloso. Realmente as pessoas têm muita dificuldade em olhar para os seus lados lunares e de olharem para dentro de si e perceberem o que é que está de errado em si. Essa viagem é dolorosa e muitas vezes nós fugimos dela. Por isso é que a idade é uma coisa fantástica. A idade vai-nos dando esta vontade e esta maturidade de conseguirmos olhar para nós próprios e corrigirmos aquelas coisas que nós, se calhar até já há algum tempo, já detectávamos, já tínhamos aquelas luzinhas vermelhas que não eram o melhor, mas nunca tivemos a humildade de ir lá ao fundo e dizer, não, isto não pode continuar assim. Eu acho que tem a ver com essa viagem, mas é uma viagem que se faz também com o tempo, não é? Claro. Há pessoas que negam um bocadinho a idade, não é? Fogem dela a 7 pesos. Sim. E há outra coisa também que é importante, que é nós pensarmos também desde cedo, é que nós somos modelos para as outras pessoas e nós podemos servir de exemplo para as outras pessoas e por isso mesmo temos que ganhar essa responsabilidade desde cedo. E isto também é um caminho que é importante de ser feito e deve ser feito de forma conscienciosa. Portanto, então temos aqui um livro para agitar um bocadinho mentalidades. Sim. Podemos dizer isso, não é? Sim. Que já vinha a ser hábito das suas crónicas. Porque este título do Almasmo, o que é que significa? O almasmo tem a ver realmente com essa... Eu acho que quando nós olhamos para dentro de nós escolhemos a nossa alma. E o almasmo é isso mesmo, é esta capacidade de olharmos para dentro de nós próprios. E acarinharmos e aninharmos muitas vezes na nossa própria alma. Levou muito tempo até encontrar o título certo para o livro? Não foi difícil. Não foi difícil. Aliás, eu tenho uma crónica que se chama mesmo Almasmo. E por isso mesmo não foi assim tão difícil. E já tenho o título para o próximo. Já? Então já temos qualquer coisa em projeto. É assim, à partida será algo muito semelhante a isso. Eu já tenho continuado a escrever as minhas crónicas e quando tiver já um número considerável, se calhar tornarei a reuni-las em livro. A experiência. Eu perguntei-lhe isto do título porque tinha um colega que também trabalha no setor dos audiovisuais e sempre que fazia um programa a dificuldade que tinha era encontrar o título, ou seja, concebia todo o conceito, só que depois não conseguia isso é muito engraçado. Batizar, não é? A série de aspectos que faziam o todo, não é? Posso só continuar? Sim. Eu acho isso giríssimo. Porque é engraçado que isso acontece com os meus textos. Eu escrevo o texto e depois, que nome é que eu vou dar a isso? Que título é que eu vou dar a isso? Isso acontece frequentemente. Eu tenho a ideia, começo a escrever
e depois acabo de escrever, torno a ler e depois penso, e agora que título é que eu vou dar? E nunca começo pelo título, tenho muita dificuldade em começar pelo título, começo sempre pelo texto em si, escrevo. Às vezes posso buscar inspiração numa palavra, numa frase, num acontecimento, às vezes começo pelo fim da história, faz-me lembrar aqui também a entrevista, não é? Da semana passada, começo pelo fim da história e depois é que vou ao início da história, mas sempre o título em último lugar, por isso revi-me aqui um bocadinho nessa história que estava a contar. Acho que o título tem uma responsabilidade muito forte em relação ao texto e quem escreve anda sempre à procura da palavra certa para casar ali com o resto que se disse, não é? E portanto ser assim tão difícil. E quando é que a Tânia escreve? Quando é que a Tânia, durante o seu dia, aproveita para se recolher e sentar-se a escrever? Não há ritual, Cátia. Não há ritual. Não há. É assim, surge a inspiração e começo a escrever. Eu ando sempre na mala com um caderno, com uma caneta e pode ser em qualquer momento, pode ser em qualquer altura, pode ser em qualquer sítio. Às vezes, eu começo muitas vezes por escrever mentalmente. Gosto de, pronto, eu vou fazer caminhada, vou fazer corrida e muitas vezes estou a correr ou estou a caminhar e estou a escrever, digamos, estou a delinear aquilo que vou falar e depois, quando chego ao papel, eu já tenho muita ideia na cabeça e depois é muito mais fácil de se transcrever. Tenho um hábito, aí há um ritual, eu gosto muito de fazer primeiro o manuscrito e só depois é que passo para o computador. É sério? Isto é ritual, escrever primeiro em papel, à mão, e só depois é que passo para o computador. Que engraçado. Eu acho que nós de facto estamos a perder o hábito de escrever, não é? Já não se enviam cartas, já não se escrevem postais, portanto está-se a perder cada vez mais esse hábito. E também as novas tecnologias vieram resumir um bocadinho as coisas, não é? Mandam-se umas mensagens e às vezes até com palavras que são fora do nosso vocabulário, não é? O que é que acha que isto de facto pode vir a provocar na sociedade? Ou seja, nós vamos nos desligar da literatura ou ela vai resistir? Ela vai resistir, Se calhar cada vez menos neste formato, apesar de eu achar que as pessoas ainda gostam do cheiro a papel, penso eu. Posso dizer que a divisão da minha casa que eu gosto mais é o escritório, porque eu gosto de olhar para os livros. Pronto, mas também a geração atual, se calhar, consegue já muito mais facilmente ler através do formato digital, mas a palavra terá sempre um lugar de relevo em qualquer geração que se tem, porque a palavra é a ferramenta mais poderosa que nós temos e por isso essa vai existir, sempre vai ter sempre lugar de relevo em qualquer sociedade que possa vir a existir. Se recuarmos um bocadinho cronologicamente na vida da Tânia, não é? Imaginava que algum dia ia ter um livro? Não. Sim e não. Se a gente recuar muito, não. Se a gente recuar menos um bocadinho, não pensava que poderia ter, mas tinha um desejo de. Este processo de, eu não sei se foi alguém que a convidou, entretanto, para fazer o livro ou não, mas foi um processo fácil até chegar a este ponto, ou seja, fisicamente pegar no livro e ver isto é meu. Pergunto-lhe isto porque há muitos jovens que têm o mesmo desejo, não é? De quererem ter um livro seu, de algum dia conseguirem publicar. Por exemplo, o José Esteves, que esteve cá a semana passada, tem um caderno onde escreve algumas coisas que as guarda e espera também um dia poder vir a publicá-las. É fácil esse processo de publicar um livro? É assim, tem que se submeter o livro a uma editora e depois a editora... Não é assim tão difícil. Eu acho que quando se faz as coisas com alma, pessoal mesmo, quando se faz as coisas com alma, isso transpira. Quando a pessoa lê alguma coisa que foi feita com emoção, que foi feita com motivação, com vontade, isso transpira para o leitor. E por isso, a proposta que eu faço a esses jovens que têm essa vontade é que não desistam dos seus sonhos. As coisas são todas possíveis, tudo se faz, tudo se realiza. E essa é uma coisa fantástica. E a nossa capacidade, nós temos sempre a capacidade de nos superarmos. Outra coisa fabulosa da característica do ser humano. E por isso mesmo é manter o sonho ativo e é trabalhar também pelo sonho. E por isso mesmo é compilar aquilo que se tem, enviar para uma editora, ver também a resposta da editora. É natural que surjam nãos, o não é natural. Mas o máximo que pode acontecer é um não. É o máximo. E volta-se a tentar novamente. E volta-se mais uma vez a reunir esforços e a enviar. Portanto, eu acho que o não é sempre garantido. O não é um não. Consegue-se sobreviver muito bem com o não, melhorar o que for necessário de melhorar e tornar a submeter.
Também as coisas mudaram um bocadinho nos últimos tempos, não é? Porque antigamente se calhar era mais difícil ou mais complicado publicar-se um livro e hoje em dia banalizou-se um bocadinho esse acesso, não é? Da parte de quem escreve a poder publicar alguma coisa, não é? E se calhar da parte dos leitores, não é? Existe também uma certa desconfiança quando vão selecionar que conteúdo é que devem comprar ou não para ler. Se eu lhe perguntasse que razões é que encontra para alguém comprar o seu livro, como é que faria a sua campanha de marketing? O que é que este livro pode oferecer aos leitores que o comprarem? Este livro oferece uma coisa que eu acho que é fantástica nos dias que correm, que é, eu posso ler hoje e depois ter uma semana muito ocupada para a semana e não consigo pegar no livro. E depois pego e vou pegar noutro conto. Isso é como se fosse uma série, vocês vão ver você assim, que há sempre episódios isolados, não é? É mais ou menos isso. Eu não preciso ver tudo consecutivo. Eu posso ler um conto hoje, encher uma alma, ok, o resto da semana não consigo, para a semana vou ler o próximo. Tenho este descomprometimento de não haver essa obrigação de se ler todos os dias para não se esquecer o enredo ou não se esquecer o que já foi feito anteriormente. Eu acho que na sociedade atual, na celeridade do tempo e da exigência do cotidiano, penso que poderá ser realmente uma boa receita para se ter na mesinha de cabeceira. Uma vantagem em relação aos outros livros mais longos, não é? Mais longos, exatamente. Que exigem também muita absorção de tempo, que é uma coisa que as pessoas hoje em dia não têm. Não têm. E a Tânia leitora? O que é que a Tânia gosta de ler? Gosto de ler de tudo um bocadinho. Gosto de ler tudo. O último livro que li foi, claro, o de Joel Net. Fantástico. Deverei ter cá um dia também, vai se ele estiver a ver. Vai vir de certeza. Devorei o livro, gostei imenso. E por isso mesmo, este foi o último. E agora já tenho já estou à procura do próximo livro de mesinha de cabeceira para começar um novo processo de leitura. E costuma ler rápido? Costuma ler pausadamente? Como é que são os seus hábitos de leitura? Eu costumo ler rápido. Por exemplo, no caso do livro de Joel, eu comecei, todos os dias tinha que ler, e às vezes, pronto, quando os livros nos prendem, há essa necessidade de devorar quase o livro, porque queremos muito saber o que é que se passa. E depois é aquele sentimento vazio quando o livro acaba, não é? E o arrependimento, devia ter lido mais devagarinho, se calhar eu teria saboreado melhor. Mas sim, gosto, também faço uma outra coisa, se me deixo entusiasmar pelo livro, eu não insisto na leitura. Eu estava a ler o Lolita do Nabokov e eu estava deliciada ali para mais de metade já do livro, depois escolhi uma parte já muito exaustiva, muito descritiva da viagem de carro e eu fechei e nunca mais peguei no livro. Portanto, eu também tenho um bocadinho essa reação. Se me entusiasma, vou até ao fim. Se bloqueio, eu fecho e... É um divórcio. E é um divórcio e vou buscar outro. Isso também me acontece muito, infelizmente. Estava-me a recordar de outra situação. Quando escreve as suas crónicas, que agora são livro, antes de as publicar, costumava dá-las a alguém, para alguém as ler? Eu tenho uma colega minha que é grande amiga, a Luísa, que a gente chama Lili. Ela é minha colega de gabinete e, portanto, a Lili era realmente aquela pessoa que eu... Lili, estás preparada para ouvir? Então era a Lili que ouvia sempre, em primeira mão, os textos que eram escritos e depois o que é que tiraste daí? Achas que toca na temática que eu quero tocar? Portanto, era a cobaia. Era a cobaia, digamos assim. Mas lia-lhe ou dava-lhe para ela ler? Lia-lhe, primeiro lia-lhe e depois ela vinha até ao pé do meu computador, lia também, para ter a certeza de que estava tudo, em termos de pontuação, tudo também, também correto, mas sim, sentia sempre essa necessidade de partilhar com alguém antes de mandar para o jornal. Apesar de haver aqui um certo egoísmo da parte da pessoa que escreve, porque quando eu lhe perguntei se lia em voz alta, às vezes parece que só a pessoa que escreve é que sabe dar aquela intensidade certa às palavras. Ok, isso é fácil de perceber, porque é assim, a gente sabe muito bem que a linguagem não verbal tem um peso muito mais significativo. Então, quando nós lemos com aquela entoação certa, não é? Com as pausas no lugar certo, é claro que ele tem brilha de outra forma, claro. E nós também sabemos isso muito bem. Então, quando eu leio, eu já estou ali com aquela entoação que eu quero que seja lida e já estou a dar um brilho diferente ao mesmo conteúdo que se calhar com outra pessoa que possa ler sem
com menos entusiasmo, não é? E agora vamos fazer de conta que a Lili não está a ouvir. E as críticas, como é que eram? Surgiam críticas? Raramente, mas às vezes sim, sobretudo às vezes nos desfechos, alguma, porque também depois estou muito embrenhada no tema e a Diana está a ser explícita o suficiente em algum parágrafo e uma ou outra correção neste sentido, sim. Pois, porque às vezes é um bocadinho difícil nós lidarmos. Eu falo por mim, quando escrevo alguma coisa que acho que está lindíssima, odeio que digam não acho nada disso. Fico piurça, mas pronto. Então temos um Almas-me, muito cheio de histórias, não é? Sim. Algumas com algum apontamento biográfico, outras nem tanto. Sim. Pronto, para agitar consciências, não é? Estou a tentar resumir assim... Sem dúvida, está a fazer um bom resumo, Cátia, Estou pode a fazer continuar. Um bom resumo, ótimo. Eu convidava agora, já que quem escreve tem esse poder de dar a intensidade certa às palavras, que selecionasse do livro um conto, ou uma crónica, ou um excerto, Tá bem. e que lesse lá para casa para que as pessoas possam ficar com uma ideia do que é este Almas-me. Pode ser? Pode ser. Eu agradeço o desafio e aceito. Bem, então vou-vos ler um conto curto. Chama-se Quase. Quase. Ele esperou por ela na estação do autocarro. Convidou-a a comer um gelado de chocolate e menta, na esplanada junto ao mar. Ela queria dizer que sim, mas com a tez ruborizada, disse-lhe que não. Ela quase que lhe disse que sim. Ele telefonou-lhe várias vezes. Ela não conseguiu atender. Viu as chamadas, quis retribuir, mas as borboletas que sentia no estômago fizeram-na desistir. Todavia, ela quase que lhe telefonou de volta. Ela abordou para lhe dizer o quanto gostava dele. Contudo, assim que os seus olhos mergulharam nos dele, ela perdeu o norte. Balbuciou nervosamente um bom dia desajeitado. Ela quase que verbalizou um gosto de ti. Ele, sedento de amor por ela, confronta-a. Segura-lhe suavemente os braços e inclina-se para beijá-la. Ela, com o coração aos saltos e com a boca seca, desvia o rosto. Mas todo o seu corpo desejava aquele beijo. Neste dia, ela quase o beijou. Para ela, esses quases eram passos significativos no processo de conquista. Para ele, eram rejeições profundas de um não sem desejo. Ele procurou o sim noutra mulher e ela quase que foi feliz. Uma vez mais o desencontro. Aqui o desencontro, claro. Espero que não tenha sido real esta história. Coitadinhos, não é? Mas é muito bonita a sua crónica. Muito obrigada. Muito bonito mesmo. Espero que seja o maior sucesso, Tânia, o seu álbum. Muito obrigada, Cátia. Que realmente venha fazer com que as pessoas se emocionem, porque eu acho que é muito positivo conseguirmos emocionar-nos, principalmente através das palavras, não é? Que hoje em dia estão tão desvalorizadas. Por isso, continua a escrever e quando tiver o segundo livro, avise-nos, porque voltamos aqui a fazer um encontro e uma conversa entre nós. Cátia, muito obrigada e muito obrigada à FITEC pelo Muito convite. obrigada. Obrigada. Quanto a em casa, eu marco o encontro no próximo fim de semana. Muito obrigada.